Fala, galera do canal Na Leitura, aqui é Léo Ferreira, no meio-dia com a palavra. Nesta segunda-feira, iremos meditar o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Pega aí a palavra de Deus e abra em Mateus, capítulo 4, de 1 a 11. Vamos à leitura. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e disse-lhes: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para o monte mais alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, na primeira leitura de hoje nós vamos ver a origem do pecado. O pecado original com Adão e Eva, no capítulo 3 de Gênesis. A primeira leitura vai abordar parte do segundo capítulo de Gênesis, onde vai falar da criação do homem, quando Deus cria o homem à sua imagem, o faz no barro. E essa imagem de Deus moldar o homem no barro é uma imagem, obviamente, simbólica, mas é uma imagem bela para mostrar a dignidade do homem, que esse homem, que é a imagem e semelhança de Deus, foi feito de uma forma única e diferenciada de toda a natureza. O homem foi criado, segundo a palavra de Deus, para ser o centro da criação, para fazer a vontade de Deus e, obviamente, segundo a vontade de Deus, administrar este mundo, cuidar deste mundo. O homem, a imagem e semelhança de Deus, está neste mundo para reinar. Porém, quando o pecado entra na nossa história, entra também a desordem, não só da natureza, da própria natureza, mas também entra uma desordem interior, onde nós passamos a desejar e buscar mais as coisas erradas do que o próprio Deus, onde nós buscamos o pecado e não buscamos amar a Deus. No Evangelho, nós acabamos de ler, Jesus, ele se afasta por 40 dias. Ele faz jejum e fica em silêncio no deserto, em oração. É um retiro. Como nós também estamos na quaresma, em retiro. Um retiro quaresmal. Nós somos chamados pela igreja a vivermos também esse retiro. E da mesma maneira que Jesus foi tentado, 3 vezes tentado por Satanás,
nós temos que olhar para a nossa história e perceber quais foram as maiores tentações que passamos e, principalmente, aquelas que nós cedemos, infelizmente. Jesus foi levado, conduzido nesse tempo de Quaresma pelo Espírito Santo. Assim também nós precisamos fazer, meus irmãos. Esse tempo de Quaresma, para ser de fato um tempo de conversão, nós precisamos estar na graça, buscando o Senhor, sendo conduzido pelo Espírito. O Espírito de Deus, ele tem que estar em nosso coração. Nós temos que pedir todos os dias: vem, Espírito Santo. Espírito Santo, o que faremos hoje? O que nós faremos juntos hoje? O Espírito Santo é aquele que conduz a igreja, e óbvio, somos a igreja, somos parte dessa igreja. Devemos também clamar a esse Espírito para nos conduzir. Somente com o Espírito iremos vencer o mal. Somente com o Espírito iremos conseguir romper com o pecado. Somente com o Espírito Santo. Somente com Deus. Jamais podemos pensar, podemos ousar pensar que os meus méritos, as minhas virtudes, aquilo que nós somos, pode nos separar do pecado. Não é o fato, talvez, de você ser um coordenador, não é o fato, talvez, de você ser uma catequista ou um catequista, não é o fato, talvez, de você ser um missionário, um padre. O que, de fato, nos separa do pecado não é aquilo que fazemos, não é quanto virtuosos somos, mas é a graça de Deus. Somente Deus, aquele que nos criou, aquele que nos sustentou, aquele que nos salvou, somente Ele pode nos santificar. Que possamos romper com o mal, da mesma maneira que Jesus rompeu. E eu peço a você também que neste momento, nesta Quaresma, a partir de agora, eleve as suas orações também por sua própria família, por aqueles que moram junto à sua casa, também pelos seus vizinhos, aqueles que estão próximos de você. Ore por eles, ore, pois todos nós precisamos da graça de Deus. Somente o Espírito pode nos santificar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, meu irmão. Peço a você que possa compartilhar e também deixar o seu like neste vídeo, nesta meditação da Palavra de Deus. Muito obrigado mais uma vez. Peço que você possa continuar rezando por nós para que possamos prosseguir decididamente no caminho de Deus. Uma grande tarde para você e para a sua família. Na leitura, fique com Deus. Tchau, tchau.